Podemos nos assentar para a gente ouvir a palavra que o Senhor traz para nós. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam os apóstolos todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, em Jerusalém. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte lhe disse: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e vossas filhas. Os vossos jovens terão visões e vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Esta é a palavra do Senhor. Hoje não tinha como ser outra palavra que o Senhor nos inspirasse que não fosse essa do dia de Pentecostes. Afinal de contas, domingo nós celebramos na nossa liturgia o dia de Pentecostes, que significa 50 dias após a Páscoa, o dia do derramamento do Espírito Santo. O contexto dessa passagem é que os apóstolos estavam reunidos, e eles estavam reunidos em Jerusalém, porque Jesus, na ascensão dele, tinha pedido que eles ficassem juntos e ficassem reunidos em Jerusalém. Na ascensão de Jesus, ele falou: é preciso que eu vá, mas virá para vós a força do alto, ou seja, o Espírito Santo. E é preciso que vocês fiqueis em Jerusalém, porque é lá que vocês vão receber o Espírito Santo. Então estavam os apóstolos reunidos, e de repente soprou um vento muito forte, que fez um barulho estrondoso por toda Jerusalém. E aí, como Jerusalém é uma cidade, uma megalópole, era uma Nova York daqueles tempos, pessoas de todas as denominações, de todas as nacionalidades se achavam lá, que essa galera aqui, ó, que nós falamos esse monte de nome difícil.
elamitas, medos, partos da Mesopotâmia, da Judéia. Não tem problema a gente saber esses nomes, a gente não tem que decorar isso aqui de forma alguma. A gente tem só que saber que, depois do barulho que fez no local onde os apóstolos estavam reunidos, toda Jerusalém baixou lá. O que é isso, gente? O que está acontecendo? Desceu um vento louco ali, vamos lá ver o que é. E quando chegaram, os apóstolos tinham recebido as línguas de fogo do Espírito Santo e imediatamente começaram a profetizar. E aí aconteceu o milagre bonito de Pentecostes, onde cada pessoa que ouvia os apóstolos falar na sua própria língua. É a mesma coisa que Pentecostes acontecesse conosco aqui hoje. Nós somos os apóstolos. E vamos supor que Formiga fosse uma Nova York da vida, e com o barulho que caiu nessa igreja, vem gente de todo canto para cá. Vem alemão que fala alemão, vem italiano que fala italiano, vem estadunidense e inglês que falam inglês, vem argentinos e espanhóis que falam espanhol, cada um com a sua língua. Mas nós que não sabíamos língua nenhuma, começamos a falar e eles nos entendem na língua deles. Olha que bênção. A primeira coisa que é preciso que a gente fale, de ter noção desse dia de Pentecostes, é que Pentecostes é o início da missão da igreja no mundo. E é tão importante, mas é tão importante, se isso aqui fosse uma palestra e não fosse uma pregação, vocês teriam até que anotar no caderninho o que eu vou dizer agora. Pentecostes, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é a plena revelação da Trindade. Pentecostes é a plena revelação da Trindade. E por que é assim? Deus Pai enviou seu Filho Jesus Cristo. Qual era a missão de Jesus? Anunciar o Evangelho, depois se entregar, ser morto e ressuscitar. E depois era preciso que tivesse a ascensão de Jesus aos céus para que a terceira pessoa da Santíssima Trindade viesse, o Espírito Santo. Aí a obra estava completa. Aí a Igreja de Deus estava verdadeiramente instituída no nosso mundo. Por isso que Jesus dizia, é preciso que eu vá para junto do meu Pai, porque senão o Espírito Santo não vai descer e não vai ficar com vocês. Então olha que bonito, a plena revelação, o pleno cumprimento da Santíssima Trindade. O primeiro envio foi o de Jesus, e o segundo envio é o do Espírito Santo. Outra coisa que é importantíssima da gente ter em mente. Este momento que eu acabei de falar, fala que os apóstolos receberam como que línguas de fogo. Esta é a palavra que está aqui. Em todas as Bíblias, seja dessa edição da Ave Maria que eu estou lendo, sejam de outras editoras que você tem em mãos, todas elas vão falar em línguas. Mas você precisa saber que isso nada tem a ver com o dom de línguas que a gente reza aqui no grupo de oração. Talvez se confunde e se erroneamente se diz que Pentecostes é a instituição do dom de línguas, e não tem absolutamente nada a ver. O que aconteceu aqui em Pentecostes não é questão de dom. O que aconteceu em Pentecostes foi um milagre. Um milagre dos idiomas, um milagre da tradução simultânea, onde os apóstolos falavam e cada uma das pessoas, dos ouvintes, de diversas nacionalidades que ouviam os apóstolos, entendiam na sua própria língua. É a história da Torre de Babel ao contrário. Se na Torre de Babel houve a dispersão, porque cada um começou a falar numa língua diferente, aqui foi falada a língua de cada um. E olha que sentido bonito. O Espírito Santo se adapta a nós. Deus se adapta à minha realidade e fala a minha língua para falar comigo, para falar o meu coração. Da mesma forma, Deus se adapta à sua realidade e fala a sua língua, do seu jeito, para penetrar no seu coração. O Espírito Santo é como água que aproveita cada frestinha e se adapta e aproveita dos pequenos buracos para penetrar.
E se em pequenos buracos ele já penetra na nossa vida, no nosso coração, quanto mais será se a gente escancarar portas e janelas do nosso coração para o Espírito Santo entrar. Outra questão importante. A essência do Pentecostes é receber o Espírito Santo e não ficar quieto. Qual que foi a primeira coisa que os apóstolos fizeram logo após receber o Espírito Santo? Eles fizeram um momento de silêncio, de contemplação? Não. Eles ficaram em adoração ao Espírito Santo que receberam? Não. Eles conversaram entre si sobre aquele fenômeno estrondoso que acabava de ocorrer? Não. Eles profetizaram. A primeira coisa que os apóstolos fizeram quando receberam o Espírito Santo, eles profetizaram. Por quê? Porque Pentecostes, muito mais do que apenas para mim, Pentecostes tem que ser a transmissão do Espírito Santo para o outro. Pentecostes é inquietude. Se tem uma palavra que define bem Pentecostes, é inquietude. Pentecostes acontece não apenas para mim. Pentecostes não é para minha edificação. É para a edificação do outro. É para a edificação daquele que está próximo a mim. Isso é Pentecostes. Receber o Espírito Santo e imediatamente profetizar. Quando eu recebo o Espírito Santo, quando eu recebo a efusão do Espírito Santo, o Espírito Santo, é correto dizer que ele mexeu na minha vida? É. É correto dizer que ele mudou meu jeito de ser? É. É correto dizer que ele me fez experimentar a minha existência de uma nova maneira? É. Mas muito mais do que a minha edificação pessoal, Pentecostes é para o irmão. Eu tenho que receber o Espírito Santo e profetizar. Mas aí eu vou ficar sem o Espírito Santo? Não, alguém vai profetizar para você. E essa troca que é bonita da essência de Pentecostes, eu recebo e passo para frente, ela recebe e passa para ele recebe e passa para ela, alguém recebe e passa para mim. Essa é a essência de Pentecostes. Essa é a essência de Pentecostes. Essa é a grande língua de Pentecostes. O Espírito Santo que se adapta para mim e para você. Volto a dizer que não se trata aqui do nosso dom de línguas. Acho que nem cabe aqui ficar falando da oração em línguas que a gente fala aqui, porque isso seria uma coisa para um outro momento, para uma palestra. Mas você só tem que ter essa ciência que não se trata do dom de línguas. Aqui é um fenômeno milagroso que aconteceu. Mas dentro desse fenômeno milagroso, a palavra é a universalidade de Deus, a universalidade do Espírito Santo. Esse é o grande ponto. A universalidade do Espírito Santo que se ajeita para falar a minha língua e eu poder entendê-lo. Deus que se amolda e fala do meu jeito para eu poder entendê-lo. E aí eu digo para vocês, é importante a questão do milagre aqui? É importante. É importante a questão da oração em línguas? Nos ajuda muito? Nos ajuda muito. Mas é fundamental? Absolutamente não. O mais importante de termos em mente aqui é que se fale a língua do amor. A gente está aqui falando de idiomas. Os apóstolos foram entendidos em vários idiomas. Talvez a gente quer aprender curso de língua estrangeira, falar inglês, espanhol, italiano ou francês. Talvez a gente quer aprender o dom de línguas que tem aqui na Renovação Carismática e que a gente reza toda sexta-feira dizendo Candarelaria Macandaria. Mas talvez a gente quer isso antes da gente falar a língua, a mesma língua de quem está debaixo do mesmo teto com o qual a gente convive. A Márcia falava isso na oração inicial e foi muito providencial, que eu, sem comentar isso com ela, tinha tido a mesma inspiração nesse sentido. Muito mais do que falar línguas humanas, muito mais do que falar oração em línguas do Espírito Santo,
Talvez eu estou precisando ajustar o diálogo com aquela pessoa que vive debaixo do mesmo teto que eu. Talvez eu quero falar a língua do Espírito Santo, mas a primeira língua que eu preciso falar é a língua e acertar as contas com meu pai. Talvez eu quero falar a língua do Espírito Santo, mas eu esqueço que São Paulo falou que muito mais importante do que a oração em línguas é o dom do amor, é a caridade. E talvez está faltando caridade lá em casa e eu não estou falando a mesma língua dos meus filhos. Talvez o primeiro idioma que a gente precisa falar, o primeiro milagre dos idiomas que precisa acontecer é dentro da minha casa, é eu falar a mesma língua da minha mãe. É eu falar a mesma língua dos meus colegas de trabalho. É eu falar a mesma língua da minha esposa. É você falar a mesma língua do seu marido. Essa é a grande linguagem do Espírito Santo. Essa é a grande profetização que tem que acontecer movida por Pentecostes. Porque muito mais importante do que todos os dons que a gente aprende e pratica aqui no grupo de oração, o dom da profecia, o dom de cura, o dom da oração em línguas, muito mais importante é o dom do amor. Muito mais importante é o dom do amor. De nada adianta falarmos outras línguas, de nada adianta eu rezar em línguas aqui no grupo de oração, se eu não consigo praticar a caridade. Se eu não sou profeta do amor. E se eu verdadeiramente recebo o Espírito Santo, uma condição fundamental para ter certeza que eu recebi o Espírito Santo é que essencialmente eu tenho que profetizar. E quando eu digo profetizar, não é necessariamente pregando com o microfone na mão, é profetizar perdoando e pedindo perdão. É profetizar dizendo um obrigado, é profetizar dizendo um por favor. É profetizar lavando a louça da sua casa. É profetizar ajudando um ao outro nas tarefas domésticas. Tudo é forma de profecia. E muito mais do que falar com a língua, falemos com nossos gestos. Muito mais do que falar com a língua, falemos com nossos gestos. E existe uma condição para recebermos o Espírito Santo? Existe. Existe uma condição para recebermos esse vento impetuoso sobre nós? Existe. E qual é? Perseverar na oração. Foi isso, perseverar na oração, que Jesus disse aos apóstolos: eu ressuscitei, estou com vocês agora, mas é por pouco tempo. Eu vou subir aos céus. E é preciso que eu vá para que o Espírito Santo venha. Mas ele só virá se vocês perseverarem na oração. Ele só virá se vocês perseverarem na oração. E eles perseveraram. E a promessa se cumpriu. A promessa que vem desde o Antigo Testamento. Porque antes de Jesus falar em vindo do Espírito Santo, os antigos profetas já falavam em vindo do Espírito Santo. E Deus, quando promete, Ele não falha. Deus não é como nós que mentimos às vezes. Deus prometeu e cumpriu. Perseverai na oração e eu vos mandarei a força do alto. A força do alto é o Espírito Santo e Ele ficará com vocês até o fim dos tempos. E vão ter situações que vocês nem vão saber o que falar. Vão ter momentos que vocês nem vão saber como agir. Mas o Espírito Santo vos dará o entendimento e vos recordará tudo o que é correto. E aí vocês vão fazer o que tem que fazer, falar o que tem que falar. Então, qual é a condição para que estejamos aptos a receber o Espírito Santo? Estarmos em oração. Isso é um grupo de oração. E nós precisamos rezar, porque essa é a condição para que o Espírito Santo venha. E hoje nós vamos pedir que o Espírito Santo venha com teu poder, sim. Que o Espírito Santo venha com os dons que eventualmente Ele quiser nos conceder, sim. Mas acima de tudo, peçamos o maior e o principal dos dons, que é o dom do amor.
A gente talvez vai num grupo de oração e reza por uma cura física, por uma cura espiritual, por uma graça para mim, por uma graça para minha mãe, por uma graça para o meu amigo. É correto rezarmos? Lógico que é. Deus ouve? É claro que sim. Mas antes de qualquer graça, antes de qualquer cura, antes de qualquer acontecimento, antes de qualquer milagre, peçamos o dom do amor. Peçamos o dom do amor. O dom do amor que ajuda eu a falar a mesma língua com as pessoas que convivem comigo. O dom do amor que faz com que eu fale a mesma língua daqueles dos quais eu estou separado. O dom do amor que faz eu pedir perdão para quem eu preciso pedir. O dom do amor que faz eu perdoar quem eu preciso perdoar. Pensamos que o Espírito Santo venha ajustar nossos diálogos, venha ajustar nossos idiomas. E fazendo assim, pensamos que o Espírito Santo verdadeiramente venha e suscite profetas. Você é um profeta em especial. Você, mulher, é uma profetisa em potencial. E você é porque se você rezar, se você orar, você vai receber o Espírito Santo. E se eu recebo verdadeiramente o Espírito Santo, é impossível eu aguentar e aprisionar o Espírito Santo para mim. Pelo contrário, essencialmente eu vou abrir e querer espalhar. É uma condição indiscutível para saber se realmente recebemos o Espírito Santo. É profetizar. Profetizar com palavras e profetizar com ações. Se a gente está rezando, acha que recebeu o Espírito Santo, mas isso não é convertido em ato de profetizar, talvez você se entusiasmou, talvez você se emocionou, talvez você se empolgou num grupo de oração. Mas você não recebeu o Espírito Santo. Obrigatoriamente não há discussão. Se recebemos o Espírito Santo, a inquietude toma conta de nós e algo novo vai ter que acontecer comigo, novo tamanho, para eu anunciar, para eu profetizar. Não há dúvida, a palavra de Deus é de uma clareza espantosa. A primeira coisa que os apóstolos saíram a fazer quando receberam o Espírito Santo, eles profetizaram. Nós vamos orar. Nós vamos entrar em oração daqui a pouquinho. E aí nós vamos pedir o Espírito Santo, sim. Nós vamos pedir um novo Pentecostes, sim. E se depois você se sentir mexido bastante a tal ponto de profetizar, olhe para você mesmo e diga: eu verdadeiramente recebi o Espírito Santo. Eu verdadeiramente recebi o Espírito Santo.